Shalom Adonai, que Deus abençoe você, seu coração. Estamos em Provérbios, estudando aí Provérbios. Se você ainda não viu o capítulo 1, capítulo 2, dá uma olhadinha aí na nossa playlist. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, que possa falar com outros corações também, falar com outras vidas também. Vamos então aí, Provérbios, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde meus mandamentos. 2 pedidos aqui são feitos. Primeiro, não esqueça os meus ensinos. Aqui, Davi falando para Salomão, e Salomão, obviamente, passando para nós, ele nos chama aqui de filho meu. Uma coisa que Davi fez foi preparar Salomão. Salomão foi um homem preparado por Davi, e ele foi aí um homem de muita sabedoria, o homem mais sábio, pecador que já existiu na face da terra foi Salomão. E ele fala aí, não te esqueça dos meus ensinos. Aquilo que os seus pais te ensinaram, que são verdadeiros, são éticos, são coisas boas, eu não posso esquecer. Eu nunca esqueço do que o que meu pai deixou para mim. Meu pai sempre falava, William, lê, gosta de ler. William, quando você for para o colégio, eu até aconselho você a fazer isso também, você que ainda está estudando, quando você está participando de um estudo, igual esse estudo aqui, não fica só olhando, ouvindo não, anota, e depois recapitula, faz uma recapitulação depois que você parar de assistir, para que você possa estar aí aprendendo. É assim que a gente aprende. Então, Paulo fala, e a minha mãe também deixou exemplo, minha avó, meu Deus, hoje eu estou com 55 anos, eu lembro, há 50 anos atrás, eu tinha 5 anos, 1974 ali, a minha avó me ensinando, né, sobre a palavra de Deus. Ela falava muita coisa da palavra de Deus que está impregnada aqui na minha mente. Versículo 2, porque eles, olha só o resultado aí de guardar o ensino e guardar os mandamentos. Né? Mandamentos são as ordenanças que o Senhor tem para mim e para você. Então guarde os mandamentos bíblicos. Deixa eu só abrir parênteses e explicar para vocês o que são mandamentos bíblicos. Sempre quando vem o mandamento bíblico, está acompanhado de verbo que requer uma ação. O verbo, ou seja, aquele verbo que vem junto com uma condicional, depende de você fazer, depende de você agir, você tem que fazer, né? Por exemplo, vede prudentemente como andais, não como nessa, sim como sabe, prudentemente, né? Observe como você tem andado. Então, sempre outra coisa, mandamentos. Os mandamentos bíblicos, ele não está só em um texto, só um versículo, são vários versículos mandando fazer a mesma coisa. Por exemplo, sempre que a gente vê, no capítulo 3, ele falando, filho meu, olha só, capítulo 3, versículo 1, filho meu, versículo 11, filho meu, versículo 13, filho meu, né, que mais aqui, deixa eu ver, versículo 21, filho meu, e ele vai falando aí. Então, toda vez que ele fala filho meu, são mandamentos, ordenanças que ele vai deixar que é necessário nós estarmos praticando. Bom, quando eu vivo o que eu estou aprendendo, o que eu estou sendo ensinado e eu estou obedecendo os mandamentos, o que acontece? Eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Bom, 3 coisas acontecem com quem obedece pai e mãe, honra pai e mãe. Viva mais tempo na terra, e vai ter acrescentarão anos de vida e paz, certo? Nós vamos ter aqui o quê? Aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz, tá bom? Não é vida de qualquer jeito, é vida e paz. Versículo 3, não te desampare a benignidade e a fidelidade. O que é benignidade? Ele fala para não deixar a benignidade. Benignidade é um do fruto do Espírito Santo. Benignidade é o ato de ser bom, a intenção boa. Isso é benignidade. O que é bondade? É a prática de uma pessoa boa. Eu faço coisa boa. Isso é bondade. O que é benignidade? Eu faço uma coisa boa, mas com boa intenção. Então, o que Deus está falando aqui? Não desampare de deixar de fazer coisa com boa intenção. Não faça coisa com má intenção, não. Outra coisa, fidelidade. Seja uma pessoa fiel a Deus.
Seja uma pessoa fiel a quem você tem que ser fiel, na empresa onde você trabalha, com seu sócio, sua sócia. Seja fiel com o seu líder, seja fiel com o seu cônjuge, seja fiel em todas as áreas, você com seus pais e tudo mais. Ata-os ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. São linguagem figurativa, não é para pendurar aqui escrito, né? Não. É guardar no coração, viver isso. Na hora que for preciso praticar, poder praticar. E aí ele diz, se você fizer isso, o que vai acontecer? Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então Deus vai olhar para você, vai recompensar você, e as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, realmente Deus é com essa pessoa, como era com Esdras, né, e Neemias. A Bíblia diz lá em Esdras capítulo 7, 8, por 6 vezes, Esdras fala que ele veio de Suzã até Jerusalém, em torno de 1.600 quilômetros, e ele fala que em 4 meses ele fez a percussão toda, porque a boa mão de Deus era com ele. Então, por 6 vezes ele fala, a boa mão de Deus, certo? Vamos lá então. Então acharás graça diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. O que é confiar no Senhor de todo o teu coração? O que é coração? Desejo, vontade e sentimento. Então nós poderíamos falar assim, confia ao Senhor com todo o seu desejo, com toda a sua vontade, com todas as suas emoções. Bom, desejo e vontade, ok, não é difícil. Agora, a nossa vida emocional, desejar o Senhor. A nossa vida emocional é onde o diabo atingiu lá em Adão e Eva, foi na vida emocional e na minha vida, né, no meu desejo também, na minha vontade. Então, o meu desejo, minha vontade, ela foi deturpada, a velha natureza, ou a Bíblia chama de carne, a natureza pecaminosa. E aí, em Cristo, nós adquirimos uma nova natureza. E essa nova natureza, novo desejo, nova vontade, um novo estilo de vida emocional. Tá? Então, eu preciso aí confiar no Senhor na minha vida emocional também. Não olhar as circunstâncias. Se você é uma pessoa que era deprimida, não ficar deprimido o tempo todo. Acontece de vez em quando da gente ficar, mas não estar o tempo todo deprimido. Estar o tempo todo negativando, né? Sendo uma pessoa negativa, sendo uma pessoa que murmurar, reclamar, ou seja, pecar, vamos falar assim. E ele diz aí, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não há, porque o que acontece? O nosso coração, desejo, vontade e emoção, ela não quer obedecer a Deus, ela não quer dar ouvido a Deus, ela quer dar ouvido a si mesmo. Presta atenção, quase todo mundo que vem em mim pedir conselho, ele já vem com a sua opinião formada. Ele quer uma aprovação do seu desejo. Ele já sabe o que ele vai fazer, ele já está convicto, ele não vai me ouvir, ele só vai me ouvir se eu concordar com o que ele fala. A maioria das pessoas, infelizmente, são assim. É por isso que ele diz aqui, não te estribe. Você vai se dar mal. Você vai penar. Você vai comer o pão que o diabo amassou por causa de você querer andar conforme o seu pensamento. Eu acho que é assim, eu acho. Não. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu recomendo você, quando for tomar decisões sérias, ler Provérbios. Ler Provérbios. Provérbio é rico de tantas passagens que tem a nos ensinar. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece quem? Deus. E ele endireitará as tuas veredas. Oh, meu Deus. Reconhece que você precisa de Deus. Reconhece que sendo guiado por Deus é muito melhor. E ele vai endireitar o nosso caminho, ou o seu caminho. Faça isso. E Deus vai endireitar o seu caminho. O que mais que ele fala aí? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Igual a pessoa que vai aí e não te estribe no teu próprio entendimento, é a mesma coisa, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Bom, vamos lá. 2 coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, temer ao Senhor. Presta atenção, você nunca vai fugir do mal, você nunca vai evitar o mal se você não temer a Deus. O que nos leva a não viver na prática do pecado é temer a Deus. O que é temer a Deus? Respeitar, honrar. Mesmo eu não vendo, mas ele está me vendo. Eu vou honrar ele, eu vou respeitar ele, eu vou obedecer a ele. E quando eu errar, eu pedir perdão de todo o coração e arrependimento verdadeiro e genuíno. Porque a Bíblia diz aqui em Provérbios, nós vamos ver mais à frente, 28, 13,
aquele que confessa seu pecado e abandona alcançará a misericórdia, mas aquele que não confessa e não abandona jamais prosperará. Continuando, ele fala aí, teme ao Senhor e aparta do mal. Será isso saúde para o teu corpo? Olha só, receita médica aqui, de remédio. Você quer melhorar as doenças? Obedeça a Deus, honra o Senhor, teme a Deus, e você vai conseguir ter saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, né? Você vai viver com mais qualidade de vida, e Provérbios é isso, nos ensina a viver com qualidade de vida, né? E aí, versículo 9, honra o Senhor com os teus bens. O que é honrar o Senhor com meus bens? Dízimo, oferta, primícia, ele vai falar aí, né? E com as primícias de toda a tua renda. Bom, meus irmãos, eu quero dar um estudo depois aqui no YouTube sobre primícia, tá? As pessoas entendem muito bem sobre dízimo, oferta, mas tem dificuldade em primícia, tá bom? Depois nós vamos ter aí, talvez eu possa até abrir, não continuar o estudo de Provérbios, mas dar um estudo sobre isso, ou quando terminar Provérbios a gente pode estudar sobre isso, né? Então, vamos lá. E se encherão fartamente os teus celeiros, quando eu honro o Senhor com meus bens, com toda a minha renda e com as primícias de toda a minha renda, o Senhor vai encher fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Tem outros textos aqui lindo, olha, lê o versículo 15 depois, lê o versículo de número 29, 31 e 32, tá? Volta aí os versículos que eu citei para você ver e ler, não fique sem ler. Deus abençoe sua vida e seu coração, espero que Deus tenha falado contigo. Até aí o capítulo 4 de Provérbios. Deus abençoe.